A epicondilite lateral é uma lesão comum entre homens e mulheres entre seus 35 e 54 anos de idade e é uma dor sobre o epicôndilo lateral do húmero durante cargas musculares dos extensores do punho. Olá, eu sou Túlio Esquinazzi, sou fisioterapeuta, osteopata e quiropraxista, criador desse canal e também do podcast Fisioconsciência. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os principais tratamentos da epicondilite lateral. Antes denominada epicondilite lateral, agora ali vem adotando vários nomes que podem sim ser usados dentro da nossa prática clínica. Sejam a tendinopatia lateral do cotovelo, ou cotovelo de tenista, ou até a epicondilalgia lateral do cotovelo. E estas condições ali geram incapacidades funcionais significativas no trabalho, tanto no esporte também, no lazer, e altos custos, tanto no cuidado com a saúde, quanto também em perda de produtividade. Essas condições ali são totalmente autolimitantes, tá? Mas seu prognóstico tem sido altamente variável, ali com 80 a 90% dos pacientes relatando uma boa melhora, porém nem sempre completa, tá? Enquanto ali um terço dos pacientes podem apresentar esse desconforto prolongado em até um ano, mesmo fazendo ali todo o trabalho de fisioterapia, tá? Além disso, há uma taxa de recorrência dos sintomas que é bastante alta depois do primeiro episódio. É muito comum a gente ver aqui no consultório pacientes que de fato apresentam esse tipo de lesão e tem uns que você vê que em tese ele acaba tendo uma evolução rápida e tem outros que de fato prolonga bastante tempo e é difícil ter essa evolução por completa no curto prazo. Geralmente, de fato, leva um bom tempo, algo que vai estar sempre ali limitando ele, mas é que ele não deixa de realizar atividade física, mas acaba que sempre está acabando que demora para ter essa recuperação completa, tá? Falando um pouco sobre a sua patofisiologia, a epicondilite lateral ela é multidimensional, com possíveis alterações celulares, do processamento nociceptivo e prejuízos sensoriais e motores. Atualmente, não se relaciona com a severidade clínica ou com a condição única da patologia do tendão, tá? Incluindo ali fatores relacionados ao sistema nervoso, função física e fatores psicológicos para um diagnóstico e também da gestão da epicondilite lateral. E ali suas características mais histológicas, elas são bem semelhantes às tendinopatias, tá? E aí também vão incluir tanto o aumento da celularidade, o acúmulo de substâncias fundamental, uma desorganização do colágeno e crescimento vascular. E é importante ressaltar que os locais mais comuns da degeneração ali focal são as fibras profundas e também anteriores do músculo extensor do radial curto do carpo e também na origem do tendão do extensor comum, tá? E esse tendão do extensor, tanto radial curto do carpo, ele vai se infundir com o ligamento colateral lateral, que aí, por sua vez, ele se funde com o ligamento anular da articulação radioulnar proximal. E esse compartilhamento ali de carga, então, vai ocorrer entre essas estruturas ali e pode explicar também um envolvimento progressivo do ligamento colateral lateral em suas apresentações clínicas ali mais graves, tá? Na população em geral, aproximadamente ali entre 1 a 3% das pessoas apresentam esse tipo de condição clínica ali, com riscos também que vão aumentando naqueles que são tabagistas e pessoas que também realizam trabalhos manuais, tá? E sem falar também nos esportes de raquete, né? Tênis, beach tênis. Beach tênis ainda está sendo estudado, mas o esporte principal que a gente vê ali
são os jogadores de tênis, tá? E é tão grande esse número que existem vários estudos que mostram que 50% dos tenistas têm algum tipo de dor no cotovelo, tá? E esse número realmente é extremamente alto. Assim como também estima-se que 5% ali dos pacientes não respondem bem ao tratamento conservador e acaba sendo submetido a alguma cirurgia, tá? E também, para vocês entenderem como o número é alto, 40% das pessoas ali, em algum momento da sua vida, vão ter esse tipo de diagnóstico, né? Esse tipo de lesão no seu corpo. Então, um número altíssimo e logo a gente precisa ter uma atenção especial sobre como a gente vai realizar um tratamento efetivo para esse paciente, né? A gente tem que estar preparado para que a gente, quando receba esse tipo de paciente, a gente consiga oferecer o que há de melhor para eles, sempre com embasamento científico, sempre com boas condutas, para que ele consiga ter uma evolução melhor e mais efetiva. Lembrando, sim, que ainda assim existe um grande risco dele não ter uma melhora com o tratamento conservador. E aí precisar, de fato, se submeter a fazer um tratamento cirúrgico, tá? E agora sobre o nosso ponto aqui principal do nosso vídeo, da nossa aula aqui. Ainda não há um consenso do melhor tratamento da epicondilite lateral, tá? Porque existe uma associação ali complexa de fatores anatômicos, biomecânicos, patofisiológicos, psicossociais, que ali vão resultar em diversos tipos de tratamentos que vão ser descritos na literatura, tá? Mas vale ressaltar alguns pontos aqui, tá? E aí iniciar, vamos falar da terapia manual, tá? A terapia manual, ela pode ser benéfica para alívio de dores, e uma melhora ali da pressão palmar, que acontece muito que os pacientes, quando têm esse tipo de lesão, ele acaba que tem uma fraqueza em pegar algum objeto ou fazer algum movimento com essa pressão da região palmar, tá? E aí técnicas ali que possa ser de deslizamento lateral ali, humeral, ou deslizamento posterior anterior da cabeça do rádio, que são técnicas de mobilização com movimento que são utilizadas no Mulligan, né? Que é uma formação que eu recomendo demais para todo fisioterapeuta, todo estudante de fisioterapia que quer atuar na área da disfunção musculoesquelética que faça, que é excelente, tá? Há também algumas sugestões de técnicas de terapia manual ali mais direcionadas à região da cervical torácica, tá? Que vão ali gerar alguns benefícios clínicos, mas em questão adicional, tá? Além daquele tratamento local ali do cotovelo, apenas naquela região da epicondilite lateral, tá? Até porque esses compartimentos tanto da coluna cervical como torácica, eles podem gerar um comprometimento ali também, sendo de forma secundária naquela região e acabar influenciando de certa forma a sintomatologia da epicondilite. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre os exercícios, tá? O exercício a gente sabe que é extremamente importante em qualquer quadro clínico que a gente tem nas disfunções da fisioterapia esportiva, da traumatortopedia, nas disfunções musculoesqueléticas. São extremamente importantes. E dentro desse âmbito da epicondilite, foi demonstrado que o exercício leva uma regressão maior, tá? E mais rápida da dor em pacientes que apresentam a epicondilite lateral crônica, tá? Vale ressaltar. E aí acaba gerando menos licenças médicas ali, menos consultas com o fisioterapeuta e maior evolução do seu quadro clínico. Então ele diminui seu afastamento do trabalho, ele volta às suas atividades mais rápido, com menos limitação, tá? Porém, apesar desses benefícios que a gente tem, tá? Que são extremamente claros,
tanto a intensidade, como a duração, como a frequência e o tipo de carga de exercícios mais ideais ali para a reabilitação da epicondilite lateral ainda não são bem estabelecidas na literatura, tá? Mas nas diretrizes em geral, recomenda de fato a aplicação de resistências gradualmente, tá? A gente vai aumentando de forma gradual, crescente, com um foco ali nos músculos dos extensores do punho. Vai ser extremamente importante nessa evolução dos nossos pacientes. Existe também aquele debate, né? Qual o melhor, se é um exercício excêntrico, se é um exercício com foco no concêntrico, em si. Mas o que a gente vê é o seguinte, que alguns estudos relatam um favorecimento para o exercício excêntrico sobre o concêntrico, tá? Enquanto outros estudos não indicam essa diferença de programas, tanto pode ser usado no concêntrico, ou combinado, ou excêntrico, tá certo? E há também opiniões conflitantes sobre se a dor deve ser provocada durante o exercício. Isso é uma discussão muito importante, né? Principalmente que a gente tem aquela grande frase, célebre frase do no pain, no gain, né? Então, o que eu, Túlio, prática clínica, tento fazer? Eu preciso entender como é esse paciente. Tem pacientes que tiveram experiência tão ruim com a dor, que acaba que eu entendo que não é interessante que ele sinta dor durante o exercício, porque a dor que ele sentiu na sua lesão foi tão intensa, tão forte, mexeu tanto com ele, gerou tanto medo nele, que qualquer sinal de dor pode ser algo para ele muito grande e ele vai se bloquear para fazer o movimento. Então, assim, Túlio, eu evito fazer com que pacientes que estão fazendo exercício, tá apresentando algum tipo de dor durante o exercício, nesse tipo de paciente, nesse quadro clínico assim com esse paciente, eu evito. Mas se é um paciente, principalmente atleta, que, pô, tá acostumado a sentir dor, para ele não chama atenção a dor dele, que ele tá mais focado em evoluir na sua amplitude de movimento, etc, que ele tá mais focado em caramba, tô conseguindo fazer tal coisa, tô conseguindo pegar tanto de carga agora. E nesses aí, de fato, eu sigo mais a linha do entre uma escala visual de 0 a 10, eu deixo até 5. Ó, como é que tá a dor aí? 0 a 10. Se tiver em 5, tudo bem, segue e a gente vai indo. Mas em pacientes que têm mais uma cinesiofobia, uma catastrofização, aí tudo bem, eu prefiro evitar gerar algum tipo de dor para esse paciente, sabe? E aí, é por isso que entender esse nível de irritabilidade, de ter esse raciocínio, quanto também esses mecanismos de dor, é imprescindível, tá? Na reabilitação efetiva no tratamento dos pacientes, tá? Outra coisa também que é importante ressaltar é sobre o uso das órteses, dos braces, né? Que existe também um conflito sobre a sua indicação de utilizar tensores na região do cotovelo ou não, tá? E aí tem gente que vai indicar para o uso de casos quando estão mais agudos, ou então estou com a dor noturna, de utilizar um brace ou não. Teve pacientes que eu sugeri que eles utilizassem porque estavam passando por um momento muito agudo e a dor, de fato, aumentava à noite, principalmente quando ia dormir. Então, aí eu recomendei para esse paciente, mas na maioria eu não recomendo, não vejo tanta necessidade, só em casos mais extremos como aconteceu, tá? Outra coisa também importante que a gente vê muito nas diretrizes clínicas, nos estudos, são os exercícios isométricos, né, dos músculos dos extensores do punho, tá? Tem um papel extremamente importante que tem ali, ele vai ter seu embasamento ali em sua função de estabilização do punho, em diversas atividades do dia a dia, tá? E aí, embora o seu efeito sobre a dor dos pacientes que apresentam uma epicondilite lateral necessite ali de mais estudos,
A contração ali isométrica, ela parece mostrar ali um efeito analgésico muito interessante, muito legal, que vale a pena a gente utilizar nos nossos pacientes, certo? Outras coisas também de abordagem a nível de exercício que a gente tem uma atenção especial de poder realizar devem ser os exercícios de controle motor, né? Então, vai ter pacientes que vão apresentar ali deficiências no controle motor, com e aí a gente pode fazer um trabalho como dissociação de punho na extensão do dedo, de um retreinamento ali do alinhamento do punho durante uma pressão, que isso vai ajudar bastante, tá? Situações também como acupuntura, dry needle, que é o agulhamento a seco, e laser, parecem ali ser medidas que ajudam no alívio da dor, apesar de ter uma falha ali nos estudos, tá? Que ainda carece de melhores estudos. Mas aí vale a pena também ressaltar aqui que ultrassom, a fonoforese e ondas de choque não são indicadas, tá certo? Fique bem claro, não são indicadas pelo grande conflito ali na literatura. Então, importantíssimo a gente ficar citado nisso. E pegar esse gatilho do não ser recomendado, vale também a gente prestar atenção com relação da utilização de medicação inflamatória, tá? Há um conflito de evidências na literatura, na gestão ali da epicondilite lateral e também vale para as injeções ali de corticosteroides, de corticoides, que não são sugeridas ali como intervenção de primeira linha. Então, importantíssimo ali a gente ter essa atenção para esses tipos de medicamentos, tá certo? Mas, de maneira geral, os programas de reabilitação são multimodais, tá? E esses programas multimodais, de fato, são muito mais efetivos para os tratamentos ali da epicondilite lateral, onde você consegue utilizar o melhor ali dos exercícios, tanto em controle motor, como isométricos, como também excêntricos, concêntricos, tá certo? Ter essa questão também da utilização, se você tiver a formação em acupuntura, no agulhamento a seco, no laser, que isso vão gerar ali bons benefícios no tratamento, né? Essa combinação assim de modalidades pode ali somar um efeito de analgésicos, também nas questões biológicas e também assim, consequentemente, vai direcionar melhor o tratamento, tá? E aumentar assim a velocidade do retorno às atividades e também, que é o principal que a gente procura, que é a satisfação do paciente. E aí, uma coisa assim que surge, uma questão que surge é se o termo tendinopatia lateral do cotovelo, ele é de fato apropriado quando tem uma dor ali persistente, né? E é uma condição que precisa deixar de ser reconhecida apenas como uma tendinopatia, uma tendinite, e passar até a ser entendida como uma parte, como fosse um distúrbio mesmo, tá? Que está ali com vários desenvolvimentos no meio bioquímico, do músculo extensor como do dedo, e também ali do nervo radial, tá? Eu vi pessoas que sugerem até que fosse recomendado o termo da síndrome da dor lateral do cotovelo, sabe? Porque é tão complexo essa, esse quadro clínico do paciente que é importante que a gente entenda que não é só uma questão a nível anatômico, biomecânico. Está ali integrado várias coisas, ainda mais pela sua dificuldade que é, muitas vezes, ter uma recuperação ali completa, né? Mas a gente tentar oferecer o que está ali dentro das diretrizes, isso tudo aqui que eu falei para vocês, de oferecer tratamentos melhores, isso vai fazer com que nosso índice
de erro caia bastante, que o índice de satisfação aumente ali cada vez mais, tá? E aí vamos cada vez mais procurar oferecer ali para os nossos pacientes o melhor para eles. Não é fácil esse tipo de condição, é de fato algo que você está sempre tendo que quebrar a cabeça. Educar o paciente também, para mim, é um dos fatores importantíssimos, visto que é muito comum você ver pacientes que ficam o tempo todo mexendo no onde está incomodando. Isso não é legal, não é interessante para que ele fique sempre tendo esse sintoma de dor se repetindo ali ao longo do seu dia e fazer com que ele volte o mais rápido possível para as suas atividades do dia a dia, das suas atividades de lazer e assim, consequentemente, terá uma evolução também mais rápida. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa aqui seu comentário, tanto aqui no YouTube como também lá no Spotify, no nosso podcast. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.